sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Nós vimos na aula passada que existe um roteiro. Você foi chamado pelo Senhor por pura graça. É um chamado de Deus e é no poder do Espírito Santo. Se tem uma coisa que acontece com todos nós o tempo inteiro, e eu falo a partir de mim, é que o inimigo lança dardos, lança setas, dizendo: você não é capaz, você não é a pessoa certa, você não dá conta, olha a sua vida, olha os seus pecados, olha as suas limitações. E em todo tempo você pode dizer: Satanás, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, um dia a graça dele veio sobre mim. É graça do Senhor, não é mérito meu, é graça do Senhor. Um dia o Senhor me chamou para um ministério, para uma ação nessa terra de fazer discípulos, e eu não abro mão disso por nada. Se o pecado fosse um problema, o sangue de Jesus já me cobriu. Se o pecado fosse uma limitação, Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu o pecado, e eu estou debaixo desse sangue. Se a minha capacidade fosse uma limitação, ou a minha incapacidade fosse uma limitação, eu quero dizer a você, não é na minha força, é no poder do Espírito Santo. E simplesmente, irmão, vá adiante e continue servindo ao Senhor. O texto bíblico que nos dá respaldo para isso é quando o Senhor diz assim: avalie, pois, o homem a si mesmo, no momento da ceia. O Senhor está ministrando a ceia, e Ele nos instrui: avalie, pois, o homem a si mesmo. Numa avaliação, você vai descobrir: não, eu sei quem eu sou. Numa autoavaliação, o inimigo vem com toda força para lançar dardos. Mas o Senhor diz assim: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Significa, você vê quem você vê quais são os erros, quais são os defeitos, quais são os pecados, já está diante do Senhor, resolve aquilo diante do Senhor e continua caminhando. É assim mesmo, irmão. Não, isso não diz respeito a permanecer no pecado, isso diz respeito a avaliarmos nossa vida e dizermos: é por graça, é porque eu tenho um chamado e é no poder do Espírito Santo, então eu me submeto ao sangue de Jesus, eu peço perdão, eu me edifico, eu me fortaleço e em nome do Senhor Jesus eu continuo caminhando. Nós ainda vamos estudar sobre os 5 ministérios, vamos estudar sobre presbíteros e diáconos, que é uma lição mais aprofundada no governo da igreja. Nós vamos estudar também sobre os alicerces: sabedoria, entendimento, conselho e prudência, conhecimento e temor. E nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre a capacitação sobrenatural e divina. O texto bíblico que nós temos como base dos alicerces, eu quero repeti-lo com você. Leia comigo em Isaías 11, verso 1 e 2. Está aí na sua folha, se você quiser, vamos ler juntos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. São características que trazem, que levam alguém com alicerces no ministério do Senhor, assim como Jesus. Isaías está profetizando sobre o Senhor Jesus, sobre aquele que viria para executar a obra que hoje nós já somos frutos dela.
E se somos discípulos de Jesus, esse também é o nosso caráter. Precisa ser a base da nossa vida diante do Senhor no que diz respeito a ministério. Nós não estamos esquecendo, anulando ou ignorando uma série de características de um homem e de uma mulher de Deus. Integridade, falar a verdade. Paulo diz lá, por exemplo, o homem fiel, o Senhor, um ministro de Deus, um bispo, um diácono, alguém que vai servir na casa do Senhor, ele precisa governar bem a sua casa. São características que fundamentam um ministro do Senhor. Mas, olhando alguns aspectos, como desse versículo, todas essas características, incluindo um homem de oração, uma pessoa de oração, estão dentro destes 6 itens: sabedoria, entendimento, conselho e prudência, fortalecimento e poder, conhecimento e temor. Nós vamos estudar com profundidade cada um desses tópicos aí. Para cada um desses tópicos, existe uma palavra hebraica que traz uma profundidade muito maior do que significa tudo isso. Mas hoje nós vamos estudar estes 9 dons, ou pelo menos vamos passar pelos 9 dons, para que tenhamos algum conhecimento sobre eles. Veja o que está escrito aí. Os líderes de Deus são pessoas que viviam no pecado, venceram os costumes da sociedade e passaram a dar lugar e honra ao senhorio de Jesus. Deixaram seu modus vivendi, vivenciando os processos de Deus, se tornando cada dia mais referenciais dos fiéis. É que às vezes a gente tem a tendência de olhar para alguém que é um homem de Deus e imaginar que a vida dele toda foi uma vida especial, foi uma vida diferente de todos. E não, os líderes de Deus são homens e mulheres que viviam no pecado, que viviam governados por si mesmos, e que na caminhada da vida cristã foram deixando o Espírito Santo agir, como está acontecendo com a sua vida, e Deus foi colocando cada um deles como ministro do Senhor. Eu me lembro que eu estava num determinado ministério, eu vou muito ministrar nesse lugar, nesta igreja, e tenho uma amizade muito grande com aqueles irmãos, e certa vez eu fui convidado para ir ministrar num aniversário já de não sei quantos anos de ministério, e lá estava uma pessoa honrando alguns líderes. E esses líderes foram honrados assim: fulano e ciclano eram profissionais muito prósperos nessa área, nessa área, nessa área. E deixaram tudo para servir o Senhor. E eu fiquei olhando, mas meu Deus, que coisa, o que é uma pessoa, né? Deixar tudo, deixar o escritório próspero que tinha. Não era alguém que estava endividado e nada disso, eram pessoas que estavam indo muito bem. Falou assim: eu vou fechar meu negócio e eu vou me dedicar ao Senhor. E depois de muitos anos estavam lá naquele ministério, ainda servindo ao Senhor. Mas olhando para eles, muito bem vestidos, já assim com aquele semblante de pessoas muito maduras, gente vivida, eu não conseguia imaginar alguém naquela posição, segundo a imagem me inspirava, deixando as coisas. E aí eles mostraram um vídeo de 30 anos atrás, ou 20 anos atrás parece, 20 anos atrás. E aí eu vi aquele casal, por exemplo, que era assim, cara de líder. Há 20 anos atrás, cara de menino. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Então é isso. Hoje, quando eu olho e os vejo líderes, isso é alma, irmão. Isso é percepção de alma. Isso é impressão na mente. Você olha e vê uma pessoa assim, puxa vida, aqui dali tem pega de líder, tem imagem de líder. E você cria essa ideia de que eram pessoas, sempre foram pessoas assim, muito proeminentes. E quando eu vi a foto daquele casal, novinho, quando deixaram todas as coisas, eu entendi. É um processo, meu Deus. Os irmãos simples, com seus pequenos negócios, tomaram a decisão e provavelmente, hoje, se a gente olhar um irmão simples,
tomando a decisão, parecendo coisa pequena, a gente tende a não dar tanto valor. A gente daria mais valor se fosse assim, alguém com cara de gente líder. Esse aí está tomando a decisão de servir o Senhor. Mas, na verdade, quando acontece essa decisão, nós todos não apenas somos, como temos cara de que não somos líderes. Não somos capazes, não temos condições, como também não temos nenhum desses perfis que a gente erroneamente avalia como sendo assim, poxa, aquele lá, ele é para ser um dos líderes. Não. São as pessoas simples que estão começando e do jeito que estão decidindo servir o Senhor. São irmãos que vão ser capacitados pelo Espírito Santo. E você será capacitado pelo Espírito Santo. A cada dia mais. Como está sendo até agora, irmão. Às vezes eu coloco no futuro, mas não significa que nada aconteceu até agora. Na verdade, nós estamos numa caminhada que não é de 3 anos na escola, não é de 5 ou 6 anos no projeto, não é de 7 ou 8 anos de convertido, é de muito antes de você nascer. A Bíblia diz que Deus já tinha escrito alguns propósitos, algumas caminhadas, alguns roteiros para a sua vida. 9 dons de serviço. Eu quero destacar por que são 9 dons de serviço. Na verdade, nós vamos encontrar na palavra, de uma forma assim mais explícita, muito mais dons. Talvez consigamos reunir aí 20, 25, 30 dons específicos que estão na palavra. Nem assim nós podemos dizer que são 30 dons do Espírito, porque o Espírito é ilimitado. O Espírito Santo, ele é ilimitado, ele faz o que quer, ele dá o que quer, e nós nunca vamos conseguir colocar quem é o Espírito Santo numa apostila. Então pode ter certeza que Deus vai dar dons de forma ilimitada. Mas entre todos os que a Bíblia traz, nós vamos estudar estes 9 que são apresentados pela palavra do Senhor de uma forma dedicada, de uma forma específica. E esses 9 dons, eles trabalham em algumas áreas específicas, como vimos na aula passada, mencionei na aula passada, na nossa mente, nas ações e na palavra. Leiam comigo, 1 Coríntios 12, de 8 a 12. Vamos ler todos juntos, acompanhando na apostila. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A um, pelo Espírito, é pelo Espírito Santo que é dado. Portanto, irmãos, eu quero reforçar algo que eu tenho tido cada dia mais convicção. O ensino, como estamos aqui nessa sala, que é algo assim maravilhoso, quem tem um pouquinho de sabedoria vai valorizar isso aqui acima de um mundo de coisas dessa vida. O tempo que você está gastando aqui de manhã é um tempo mais valioso do que qualquer outro tempo de estudo, de ensino, de áreas de assuntos desta vida. Não tenha dúvida. Uma igreja que se dedica a ensino, a estudar profundamente, é algo inquestionável. Não tem como negociar isso. É algo de extremo valor. Mas só o ensino ainda é nada. Só a busca por andarmos disciplinadamente, corretamente, em todas as coisas que são valores até óbvios, né, de uma comunidade cristã que se chama evangélica, não é o suficiente, irmão. Não tenha dúvida que nós não podemos abandonar nenhum desses valores que nós temos.
desses cuidados, do zelo, da excelência, da disciplina, do estudo, de uma escalada de ensino progressivo, isso tudo tem valor imensurável. Mas só isso ainda não é suficiente. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo mais violento, mais tremendo do que já temos experimentado até hoje. Na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo descendo de uma forma surpreendente, poderosa. E eu me lembro de um irmão que certa vez estava dizendo: todos nós vamos para o culto arrumados. As irmãs que gostam mais disso passam um rugezinho, passam uma sobrancelha, e isso não tem jeito, não é passa a sobrancelha, passa, como chama? O lápis. Alguns irmãos passam um cremezinho, né? Arrumam o cabelo, em alguns lugares vai de terno, né? Gravata, tudo arrumadinho. E esse pastor estava dizendo: se você sair do culto tão lindo como você entrou, provavelmente o Espírito Santo não pode fazer nada. Mas como assim? Porque quando o Espírito Santo começa a tocar, não tem jeito de você não estragar a maquiagem, porque desce uma lágrima. Não tem jeito de você estar alinhado com o terno do mesmo jeito que entrou, porque você começa a exaltar o Senhor, e você levanta as mãos, e você pula, e você adora, e você se ajoelha, e daqui a pouco você está... Não tenha dúvida, irmão, que aquele irmão não estava ministrando hábitos e costumes, que para ser cheio do Espírito Santo tem que estar bagunçado. Não, de jeito nenhum. Mas ele estava mostrando que quando o Espírito Santo vem, nós perdemos o controle da nossa vida. Se o Espírito Santo vem e nós deixamos ele agir na nossa vida, nós vamos para o chão, nós nos ajoelhamos, nós adoramos, nós pulamos, nós glorificamos ao Senhor, nós choramos, nós nos alegramos, nós somos realmente mexidos de tal forma que o nosso corpo também é afetado. Não tenha dúvida que se nós quisermos prosperar neste estudo, como ministros do Senhor, tem que ser cheios do Espírito Santo. E o enchimento do Espírito Santo passa por experiências no culto, em casa, de noite, na rua, em todo lugar, que mexe conosco de uma forma inconfundível. Bagunça o nosso cabelo, desfaz a maquiagem, desarruma a gravata. São ilustrações que eu estou dando, como aquele irmão, de que quando o Espírito Santo mexe conosco, mexe mesmo. Chorei o culto inteiro, e adorei o Senhor, e pulei, e saltei. Coisas que, aos olhos de quem quer tudo arrumadinho, ficam parecendo meio inconvenientes, porque, afinal de contas, como é que os irmãos vão me ver aqui chorando, e minha maquiagem toda borrada, e eu pulando, e cantando, e adorando? Ah, não, eu tenho um estilo, né, uma imagem a ser cuidada. Quando o Espírito Santo vem, irmão, pode ter certeza que mexe com tudo. E eu não estou dizendo que é sinal do Espírito Santo vir uma bagunça, e todo mundo chorando, todo mundo gritando. Não, isso não é sinal que o Espírito Santo veio. Isso pode ser um efeito colateral, mas o sinal é que eu perco o governo sobre a minha vida. E o Espírito Santo faz aquilo que Ele quer fazer dentro do meu ser. Então não tenha dúvida. Para a manifestação desses dons, o Espírito Santo tem que vir, porque é dado por Ele, é manifestação do Espírito Santo. Vimos que são 3 áreas, esses 9 dons estão sabiamente distribuídos em 3 áreas. A nossa mente é onde o Senhor vem e traz palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. As nossas ações, que é o que o Senhor nos leva a executar, são dons de cura, operação de milagres e fé. E por último, nossas palavras, profecias, variedades de línguas. Esse é o único dom que serve à própria pessoa. E interpretação de línguas.
Vamos ver primeiro, palavra de sabedoria. Em algumas Bíblias, as palavras de Jesus aparecem escritas em vermelho. Já viu isso na sua Bíblia? Estas palavras são palavras de sabedoria. Jesus não mencionou nada. É possível que ele tenha dito um mundo de coisas. Obviamente, ele disse um mundo de coisas. Ele disse, por exemplo, Pedro, passa esse suco aí para mim. Porque ele sentou para almoçar, para comer, para lanchar com os discípulos. É possível que ele tenha dito, não, espera um pouquinho porque eu vou tomar um banho. Jesus viveu uma vida humana, terrena, como eu e você vivemos. Mas algumas palavras que Jesus disse, e muitas delas estão registradas no Novo Testamento, são palavras de sabedoria. As que estão no texto bíblico são, em absoluto, palavras de sabedoria. Uma palavra que é liberada, e mesmo que alguém não creia, mesmo que alguém não dê atenção, é sabedoria viva, pulsante, agindo nas regiões celestes. Essas palavras revelam os segredos do reino de Deus, os mistérios espirituais que todos nós precisamos receber, crer e viver, para que haja todo tipo de vitória. Antes de uma vitória, precisa haver uma palavra de sabedoria. Assim como Jesus proclamava essas palavras de sabedoria, o Espírito Santo quer proclamá-las através dos seus servos. Quando em qualquer situação o Senhor pode nos usar para proclamar o que a Bíblia diz, os preceitos eternos de Deus, então acontece algo sobrenatural nas regiões celestes que afeta a nossa dimensão física. A liberação de uma palavra de sabedoria traz a revelação do que Deus tem para aquela circunstância especial. Como podemos viver as coisas espirituais nessa terra sem a manifestação de uma palavra de sabedoria? A Bíblia diz que nosso raciocínio, ele é humano, ele é terreno, ele é maligno. Nosso raciocínio não presta para nada, irmão. Paulo diz assim, eu levo cativo a minha mente a Cristo Jesus, em obediência. Porque, por mais que nós tenhamos capacidade de raciocinar, nosso raciocínio sempre será diferente da forma de pensar do Senhor. Porque nós fomos separados pelo pecado. Estamos num processo de retorno em todas as coisas à imagem e semelhança de Deus. Mas é um processo ainda. Não estou falando de salvação. Salvação eterna aconteceu lá atrás, com Cristo Jesus na cruz, e no dia em que nós tomamos posse daquilo. Mas o processo de santificação é um processo de retorno à imagem e semelhança de Cristo em todas as coisas. Inclusive nisso, da forma de pensar. E palavra de sabedoria é um dom que vem na mente. Óbvio que ela é manifesta lá pela palavra profética. Mas, primeiro, ela age em nós. É uma forma de enxergar a vida, é uma forma de enxergar as circunstâncias, que veio na nossa mente por causa de uma palavra de sabedoria que Deus dá. E eu e você precisamos pedir ao Senhor, em cada circunstância, uma palavra de sabedoria. Senhor, qual é a tua palavra de sabedoria para mim? Qual é, Senhor? Na vida da igreja, na liderança da igreja, o tempo todo, eu dependo de perguntar isso ao Senhor. Eu me assento com alguém para aconselhar, eu preciso ouvir esta pessoa, e por mais que eu saiba o que dizer, por mais que eu possa percorrer vários textos bíblicos e já trazer uma série de coisas pré-formatadinhas, eu preciso ir para diante do Senhor. Senhor, eu não tenho a menor noção do que é para dizer a este irmão, a esta irmã. Mas dá-me uma palavra de sabedoria. E lá, na manifestação profética, por exemplo, essa palavra de sabedoria, ela vai agir sobre a vida das pessoas. Não é uma ideia, não é uma opinião. Eu sempre ensinei isso aos irmãos aqui. Irmão, eu não quero dizer a você a minha opinião. Mas qual a sua opinião sobre isso? Não, eu não quero. Eu quero me dedicar a dizer o que a Bíblia diz.
Se tem uma coisa que eu não gosto na religião evangélica, é debate. Debate, debate. Tinha uns debates na televisão, tinha uns debates no rádio, que aquilo não presta para nada. Cada um pondo a sua opinião não serve para nada. A minha ideia, o meu raciocínio não adianta nada, não edifica nada. Agora, o que a palavra de Deus diz? Alguém vem e diz assim, mas cada um tem uma interpretação, então joga fora a interpretação de cada um e vamos juntos buscar do Senhor. Senhor, qual a palavra? De sabedoria. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor quer falar a nós? Dá-me uma palavra de sabedoria. Você quer agir no poder do Espírito Santo? Paga um preço. Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou passar essa manhã aqui, eu vou passar essa madrugada aqui. Dá-me uma palavra de sabedoria acerca desse assunto, acerca desta questão. Você pode ter certeza de uma coisa, 100% das vezes, a palavra de sabedoria vai contra a palavra da nossa alma. Eu estou achando, eu estou sentindo, eu estou pensando. Pode esquecer, irmão. Eu estou vendo. Pode esquecer, irmão. A palavra de sabedoria, ela sempre vem como sabedoria soberana e confronta nossa alma, nossos pensamentos, nossas ideias. Mas e quando eu estou pensando certo? Quando você está pensando certo, é porque a palavra de sabedoria já se estabeleceu. Aí você vai dizer, não é meu pensamento, é a palavra de sabedoria do Senhor. E às vezes as pessoas, não, mas eu não aceito isso que você está pensando, que você está falando, não aceito. Bem, eu preciso ir para diante do Senhor e falar, Senhor, dá-me da tua palavra de sabedoria. E de repente o Senhor vai dizer assim, lembra do que o Beto disse? Lembra do que o Francisco disse? Aquela é a minha palavra de sabedoria. Para um filho, lembra do que seu pai disse? Eu lembro, mas eu não gostei não, Deus, estou querendo uma palavra do Senhor. A minha palavra de sabedoria está na boca do seu pai. Porque eu o concebi, eu o constituí como autoridade sobre a sua vida. O marido, a esposa. Eu já pus a palavra de sabedoria, meu filho. Está na boca da sua esposa, você não está querendo ouvir. Deus traz uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria é absolutamente construtora ou construtiva. Tudo que formos fazer, nós precisamos buscar do Senhor uma palavra de sabedoria. E eu quero sempre reforçar aqui para vocês, um dom não é uma capacidade, um mérito, um poder que a gente recebe. No sentido de, sou eu que sei, sou eu que posso, agora eu tenho. Um dom é uma manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Não é algo que Deus, então eu estou te dando aí, toma aí, te dei esses plugins, te dei esses aplicativos, te dei esse software aí, pronto, é seu agora. Não. Um dom é uma manifestação de Deus. O dom é uma dádiva, mas o dom pertence a Deus. Por isso se chama dons de Deus. Que o Senhor coloca em nós, tampa uma brecha das nossas limitações, da nossa incapacidade, e nos permite agir no nome dEle nessa terra. Dom de sabedoria, palavra de sabedoria, e é algo específico, irmão. Uma reunião, onde tem dois discutindo, onde tem três discutindo, onde todos estão discutindo, cada um, o Senhor levanta alguém e diz assim, irmãos, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Irmãos, o Senhor tem falado comigo aqui intensamente, isso, isso, isso. E essa palavra lava tudo. Põe por terra todos os pensamentos e raciocínios. Eu não estou dizendo que traz milagrosamente naquela hora unidade e todo mundo se quebranta, não. Eu estou dizendo que aquela palavra estabelece no mundo espiritual um ponto definitivo. O que vai atuar, o que vai imperar, o que vai agir soberano é essa palavra de Deus. Qual a palavra de sabedoria que Deus tem para você nas suas circunstâncias diárias?